Olá, o programa OAB Nacional está começando e traz as notícias que foram destaque na Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB Nacional participou de seminário no Tribunal Superior Eleitoral que discutiu os efeitos das fake news nas eleições. Diretoria do Conselho Federal dá posse à advogada Luciana Nepomuceno como secretária-geral da entidade. A OAB promove Congresso de Direito Médico e da Saúde para discutir os cenários e os desafios do direito, da saúde e da justiça no Brasil. E mais, a Ordem dos Advogados do Brasil decide requerer ao governo federal que adote medida para conseguir a custódia e a guarda provisória das crianças e adolescentes brasileiras ilegais separadas dos pais pelo governo dos Estados Unidos. Agora você vê tudo isso e muito mais no programa OAB Nacional. Aquelas notícias falsas que a gente recebe no celular e vê nas redes sociais e na internet, mais conhecidas como fake news, viraram tema de debate promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela União Europeia. O seminário reuniu especialistas do mundo inteiro para discutir as implicações desse tipo de notícia no processo eleitoral. E a OAB foi uma das convidadas a participar das discussões. A publicação de notícias falsas gera consequências negativas que ameaçam principalmente a democracia. Essa foi uma opinião comum nos discursos de abertura do Seminário Internacional Fake News, Experiências e Desafios, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e a Delegação da União Europeia no Brasil. A ideia foi realizar um debate com especialistas na área para analisar o impacto negativo das chamadas fake news no ambiente informativo das redes sociais e da internet, que podem comprometer o resultado no processo eleitoral. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, ressaltou a importância do fortalecimento democrático ao se manter o rigor das informações. A Justiça Eleitoral do Brasil tem o compromisso de fortalecer o processo democrático, de modo que a manutenção de um ambiente de rigidez informacional está no centro de nossas preocupações, no afã de assegurarmos eleições seguras e transparentes. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da mesa de abertura e lembrou que a liberdade de expressão é um dos pilares essenciais do regime democrático. Para ele, as fake news ameaçam a liberdade de circulação desimpedida de ideias e informações e atrapalham o processo eleitoral. O impacto da desinformação tende a ser particularmente nocivo em contextos eleitorais. Não é exagero afirmar que as fake news representam uma ameaça à própria democracia, na medida em que podem deturpar a expressão máxima da vontade popular, qual seja o exercício soberano do direito ao voto consciente. Um estudo sobre notícias falsas realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostrou que a chance de informações fakes se propagarem de forma mais fácil e rápida do que notícias verídicas nas redes sociais é 70% maior. Por isso, na opinião de Lamáquia, existe a necessidade de um esforço conjunto para combater essa realidade. A OAB Nacional tem uma nova integrante em sua diretoria. A conselheira federal Luciana Nepomuceno tomou posse como secretária-geral do Conselho Federal da Ordem, no lugar de Felipe Sarmento, que assume a função de vice-presidente, já que Luiz Cláudio Chaves, que ocupava o cargo, se licenciou no início de junho. A advogada é a segunda mulher na história da Ordem a exercer essa função. A posse de Luciana Nepomuceno como secretária-geral do Conselho Federal da OAB foi considerada um marco na história da entidade. Em 88 anos de instituição, esta é a segunda vez que uma mulher ocupa o cargo na diretoria do Conselho Federal. Luciana é mestre em Direito e tem um longo histórico de atuação como advogada de ordem. A nova secretária-geral da OAB Nacional foi homenageada pelas demais conselheiras federais e pela única presidente de seccional da Ordem, Fernanda Marinella. Nós estamos muito felizes com mais esta conquista. Na verdade, esse é o momento em que nós, mulheres, estamos sim, trilhando o caminho que nós temos legitimidade e competência para estar.
Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a posse de Luciana Nepomuceno fortalece a campanha Mais Mulheres na OAB e incentiva o aumento da atuação feminina na entidade. Eu espero que este momento, espero que a posse como diretora da nossa colega Luciana Nepomuceno possa ser, sim, instrumento de incentivo efetivo a todas as mulheres advogadas deste país para que cada vez mais se envolvam e participem das missões da OAB. Em seu discurso de posse, Luciana afirmou que vai atuar em nome de todas as advogadas brasileiras, que já representam quase 51% da classe. A advogada ressaltou ainda que uma gestão mais democrática e igualitária se dá quando homens e mulheres trabalham juntos. Então nós estamos vivendo um momento em que é necessário realmente essa inserção cada vez maior da mulher advogada. Nós mulheres não queremos tirar lugar de homem, a gente quer aquele lugar que nos pertence de direito, por conta da igualdade, que não seja uma igualdade meramente formal, retórica, que seja uma igualdade material. O Brasil e o mundo têm acompanhado de perto a situação das crianças que foram separadas de seus pais pelo governo americano ao tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México. Preocupada com a questão, a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu que vai requerer ao governo brasileiro que adote medida para conseguir a custódia e a guarda provisória das crianças e adolescentes do Brasil que estão nessa condição. A decisão de pedir providências ao governo federal contra a política norte-americana de tolerância zero com imigrantes ilegais, que tem separado crianças de seus pais ao tentarem atravessar a fronteira com o México, foi tomada pelo Conselho Pleno da OAB. O relator da proposta, conselheiro Alexandre Dantas, destacou em seu relatório que mais de 50 crianças e adolescentes brasileiros estão separados de seus pais e são impedidos de deixar os abrigos onde estão. Por isso, a ordem vai pedir ao Itamaraty que adote medidas judiciais para conseguir a custódia imediata e a guarda provisória dessas crianças e adolescentes, a fim de garantir o exercício de seus direitos, considerando o risco à saúde e integridade física, moral e psíquica dos menores. Antes mesmo da decisão do Pleno, a OAB já havia enviado um ofício ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloísio Nunes Ferreira, oferecendo suporte e participação de solução do problema. Também foram encaminhados ofícios a organismos internacionais como a ONU e a entidades de advocacia de outros países. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, também se encontrou com a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, para tratar da atuação da entidade nessa questão. Os advogados do Brasil expressou a sua posição, o seu veemente protesto com isso que está acontecendo nos Estados Unidos, notadamente com relação a crianças brasileiras, mas com todas as crianças do mundo que estão hoje separadas dos seus pais lá e ainda colocadas em abrigos. Advogados e especialistas se reuniram na sede do Conselho Federal para o Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde. O objetivo? Debater os cenários e os desafios do direito, da saúde e da justiça. Mais de 1.000 pessoas participaram do evento. Discutir saúde e direito, além dos desafios que as duas áreas enfrentam hoje no Brasil, foi o grande motivo que reuniu médicos, advogados e outros especialistas na primeira edição do Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília. Com a promessa de dar visibilidade a questões relacionadas à saúde pública e privada, na abertura do encontro que teve mais de 2.000 inscritos, a presidente da Comissão Especial de Direito Médico da OAB, Sandra Krieger, apontou um cenário de promessas não cumpridas. Nós temos um cenário hoje de absoluto descaso do poder público, mas também de ausência de recursos, é certo. E a judicialização e a saúde suplementar. Então, todo esse universo de peculiaridades que é muito próprio do cenário jurídico nacional e da saúde no Brasil é que nós trouxemos para dentro da ordem para debate. O Brasil possui um dos melhores sistemas de saúde pública e um dos maiores mercados de saúde privada do mundo. Mas, ao mesmo tempo, milhares de pessoas são desassistidas.
Hoje, 70% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por isso, o presidente nacional da Ordem destacou em seu discurso que falar sobre o tema no período de eleições por qual o país passa é essencial. Quando nos reunimos num congresso como este para debater o direito médico, para debater a saúde, para debater exatamente um direito fundamental, nós precisamos conscientizar a sociedade da importância da escolha consciente no ato de votar. Portanto, nós precisamos exigir dos nossos governantes, daqueles que têm a responsabilidade de impor e de cumprir estas políticas públicas postas na Constituição Federal, que elas sejam efetivamente colocadas à disposição da sociedade brasileira. O Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde abordou assuntos como políticas públicas, ética e direitos e deveres. O encontro foi organizado pela Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde e pela Escola Nacional de Advocacia. Várias mesas de discussão abordaram as principais questões relacionadas ao direito da saúde. Nas duas primeiras, os conferencistas deram suas opiniões e vivências sobre as garantias fundamentais e políticas públicas na saúde, além de mostrar a relação entre ética, medicina e direito. Os direitos fundamentais e políticas públicas na saúde foi tema principal do primeiro diálogo do Congresso de Direito Médico e da Saúde. O juiz federal Clênio Jair Schultz abriu a rodada de palestras e falou sobre o direito da saúde no Brasil e as implicações da prescrição médica fora da política pública de saúde. Clênio lembrou da grande crise sanitária que o Brasil e o mundo enfrentam e as consequências que são lançadas no Poder Judiciário. Porque nós não podemos e não devemos nos curvarmos a esse cenário de crise drástica que vivemos na área da saúde. E o ponto principal disso é que a era dos direitos tendencialmente acabou. Essa era dos direitos que foi assentada pelo Norberto Bobbio pode, em potencial, ser sucedida por aquilo que se chama e que se chamou recentemente, e essa obra aqui de um autor italiano, Alfonso Cellotto, fala, em tradução livre, a era dos não-direitos. A doutora em saúde pública, Lenir Santos, refletiu sobre o direito à saúde garantido na Constituição e destacou os mitos e realidades que envolvem os medicamentos de alto custo e a incorporação tecnológica no Sistema Único de Saúde. O médico privado ou público, qualquer um pode incorporar, porque há uma incorporação ainda que seja estrito sensu, né, de tecnologia sem avaliação pública, que a lei exige. Quer dizer, não tem avaliação da Conitec. O Ministério Público e a defesa dos direitos dos usuários do SUS, corrupção, subfinanciamento e gestão também marcaram o debate. O promotor de justiça, Nilzi Soares Vieira Júnior, encorajou a todos a não desistirem do Sistema Único de Saúde. O convite que eu faço a vocês que participam desse congresso e a todos, enfim, é que a gente não desista do SUS. E, sobretudo, que a gente não abra mão dos princípios basilares da integralidade, a que eu já me referi, da universalidade, enfim, esses caracteres que dão ao SUS essa afeição com que nós nos habituamos a reconhecê-lo. No encerramento, o cientista político Paulo Delgado destacou os direitos fundamentais da saúde mental e o papel do Estado e da sociedade. Muitos ainda não aceitam, especialmente aqueles que continuam encarcerados em algumas bolhas de poder que a cultura de exclusão impõe. Não só ao nosso país, como bem foi dito aqui, todos os países do mundo hoje estão passando por essa ideia da exclusão, do enxugamento de direitos, da diminuição das sociedades democráticas. Encerrando o primeiro dia de discussões, o painel 2 do Congresso teve como tema principal o direito, a ética e a medicina. Os palestrantes debateram bioética, inovação disruptiva na saúde, inteligência artificial e a tecnologia facilitadora do acesso à saúde. Além disso, os conceitos para o aprimoramento na assistência também entraram na discussão. Outros 2 assuntos que ganharam destaque foram os novos códigos de ética e deontologia das profissões de saúde.
O Brasil tem diversas leis estaduais e normas infralegais que tratam dos direitos dos usuários de vários serviços, mas nenhuma delas traz garantias aos pacientes do sistema de saúde, o que torna essas pessoas vulneráveis quando o assunto vai parar na justiça. Foi essa discussão que permeou o terceiro painel do Congresso de Direito Médico, realizado pela OAB. Veja na matéria. Vulnerabilidades e direitos existenciais foi o tema do terceiro diálogo do Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde. O painel foi dividido em 3 subtemas que abordaram os direitos e deveres dos pacientes envolvidos em cuidados prestados por serviços de saúde a partir do projeto de lei 5.559, o futuro das pesquisas clínicas em seres humanos no Brasil e diretivas antecipadas de vontade, o que falta para avançarmos. Em muitos aspectos dos debates, foi levantada a questão de edição de normas que ainda estão em construção e da necessidade de aprovação de leis que atendam às carências dos pacientes e direcionem a atuação dos profissionais da saúde nos contextos de garantias dessas pessoas. Embora o Brasil tenha leis estaduais e normas infralegais sobre o direito dos usuários, ainda não há nenhuma lei que atribua titularidade aos direitos dos pacientes. Na visão dos especialistas, isso prejudica questões jurídicas e mostra a vulnerabilidade na regulação do Estado. Antigo, que não é simplesmente uma construção de uma lei qualquer, né? Nós precisamos de ter uma lei com menos subjetividade, com achismos, porque isso pode gerar até mesmo insegurança à concretude do direito do paciente. A lei tem um problema, eu vou terminar falando isso, que ela, depois que é aprovada, ela fica amarrada. Nós estamos falando sobre conceitos bioéticos que mudam com o tempo. É mais complicado mudar, mas agora tem que pensar, está lá, eu acho que é impossível, não vão cancelar, não vai cancelar, então vamos tentar aprimorá-la junto com a OAB. A ausência de lei traz insegurança jurídica. Insegurança jurídica especialmente para o cumprimento da vontade do paciente. Então, o que a gente precisa fazer não é uma lei para dizer que é válido, porque já é válido, a gente tem a Constituição, princípios constitucionais que resguardam ou que respaldam o testamento vital. A gente precisa de lei para dizer como é que a gente aplica, como é que a gente torna essa vontade válida, eficaz. Os debates apresentaram suas visões a respeito da humanização da medicina, tema bastante defendido hoje, e também da relação entre médico e paciente. O que se tentou durante o painel foi criar nos participantes a ideia da real necessidade de diálogo e conscientização por parte de profissionais e pacientes nos problemas que envolvem os assuntos mais sensíveis da área. Uma delas, o uso de medicamento de alto custo, que rende ao SUS um gasto de mais de 7 bilhões de reais por ano. Antes de entrar no judiciário, antes de discutir qualquer questão, existe a possibilidade hoje da gente sentar numa sala, numa mesa redonda e tentar tratar o problema de uma outra forma e não só esperar uma decisão judicial que às vezes pode demorar muito tempo. Sobre o sistema de saúde suplementar, sobre o SUS, sobre as dificuldades que o gestor tem, sobre as limitações orçamentárias, sobre as limitações de prestação, de atendimento, de cobertura. Então é necessário que os entes, o judiciário, o Ministério Público, o gestor de saúde, eles entendam, e o paciente, eles entendam as dificuldades um do outro. É necessário entender a dificuldade do paciente, a dificuldade do gestor. A coisa diminui muito o número de demandas judiciais. A gente sabe que a maioria dos processos judiciais, a causa é má comunicação entre o médico e o paciente. Os principais problemas enfrentados pelas operadoras de saúde, pelo judiciário e pelos cidadãos foram o enfoque no 4º diálogo do Congresso de Direito Médico. Confira. Do início ao final da vida, todos precisam de saúde suplementar ou do Sistema Único de Saúde, o SUS. Foi com essa afirmação que a diretora executiva da R3 Consultoria e Treinamento em Saúde, Fabiana Richter, deu início à sua palestra no Diálogo 4 do Congresso sobre Direito Médico. A saúde suplementar envolve a operação de planos e seguros privados de assistência médica. Hoje, são 47 milhões de beneficiários e cerca de 500 operadoras de pequeno e médio porte. Mas, segundo Fabiana, o setor não está bem no país. Entre os desafios das operadoras está o aumento nas demandas por saúde, algumas vezes sem a real necessidade, o que acarreta a utilização de mais serviços.
Além disso, denúncias mostram que hospitais estariam premiando funcionários pela quantidade de exames e procedimentos realizados, o que gera uma sobrecarga de gastos às operadoras e pacientes. As pessoas fazem exame esse mês, o mês que vem fazem de novo e fazem de novo. E vão no médico, e se não sair com uma guia de exames, o médico não funciona. O hospital gerando renda a partir de quanto mais, melhor. Uma situação comum no Brasil é a recusa pelos planos de saúde em autorizar um tratamento que está contratualmente obrigado, principalmente quando o paciente está acometido por doença grave. São as chamadas negativas de cobertura. E, nesses casos, a última esperança vem da Justiça. Segundo o advogado Bruno Miragem, as ações judiciais por negativas de atendimento correspondem a 50% do total contra a saúde complementar. Quando a gente fala em recusa de cobertura, de novo, nós estamos falando da promessa. Nós estamos falando da promessa. Né? Como é que, de um lado, a promessa é feita ao consumidor? É feita dizendo, olha, você vai ter os direitos aos serviços tais e quais, a rede credenciada tal e qual, aos hospitais tal e qual. Na hora da venda, na hora daquele cidadão, que ali foi bem mostrado, né, que é o intermediário, que é o corretor, que é o vendedor, fazer oferta ao consumidor, ele estabelece alguma restrição. Muito dificilmente isso acontece. Ainda abordando o tema reajustes na saúde suplementar, o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF, Fernando de Freitas, trouxe a visão do judiciário sobre o cálculo dos valores que seriam adequados aos consumidores que ingressam na justiça. Com base na norma técnica, o advogado explicou como os cálculos poderiam ser feitos de maneira razoável para os dois lados, cliente e operadora. Ele reduz do que passou no cálculo lá de cima, os 41%, e chega, na conclusão dele, a um índice de 29%. 29% é exatamente o justo? Não. Mas é o critério que foi usado, era o critério que tinha, e, na verdade, na minha avaliação, é um critério que, de fato, tem. Hoje em dia, esse, para mim, é o critério que mais se aproxima a não onerar demasiadamente a operadora e restabelecer o equilíbrio do contrato para o consumidor. O conselheiro do CNJ e da OAB Nacional, Valdetário Monteiro, fechou o Diálogo 4 com o tema O CNJ e a Judicialização da Saúde. Ele ressaltou que, em meio a um sistema ineficiente de saúde, o Poder Judiciário fica sobrecarregado. Nós chegamos a 1.108.000 advogados, com uma Constituição que diz que nós não podemos deixar de levar ao Poder Judiciário nenhuma possibilidade de afronta a direito. Não precisa nem ter o direito, é a possibilidade de afronta. Advogados querendo ir ao Poder Judiciário. De um lado, o Executivo que não funciona. Se há uma sobrecarga do sistema suplementar de saúde, duvido que haja essa sobrecarga de saúde suplementar no Japão. Duvido que ocorra essa sobrecarga de saúde suplementar no Canadá. Porque a saúde pública funciona. Então, é o caminho utilizado de sobrevida da fila, da dor. A atuação dos advogados em processos contra os médicos foi abordada pelo painel 5 do Congresso. Os profissionais da advocacia puderam explicar as principais situações que geram processos contra hospitais e colaboradores da saúde. O Diálogo 5 trouxe o debate sobre a responsabilidade jurídica dos médicos e das empresas de saúde. Alias Matar Assad foi o primeiro palestrante do Diálogo 5. Ele tratou das consequências criminais do exercício da medicina e, em sua explanação, condenou o espetáculo midiático em torno de médicos que foram acusados de erros sem sequer terem sido julgados ainda. A mestre e doutora em Direito das Relações Sociais, Idelgarde Tajazel Giostre, abordou principalmente as situações jurídicas que envolvem cirurgia plástica. A obrigação de resultados por parte dos médicos tem sido empregada de maneira equivocada, segundo ela, uma vez que o paciente também tem responsabilidade sobre a conclusão do tratamento. Além disso, ela chama a atenção para as comparações errôneas dos pacientes, já que cada organismo responde de um jeito. Então, se o mesmo médico, com a mesma técnica, no mesmo hospital, operar 10 pacientes, ele pode ter 10 resultados diferentes.
né? Sem contar aqueles que não querem ter cicatriz. Então, tem que procurar outro profissional. Nem sempre é o hospital que responde na justiça por erros apontados em suas dependências. Um laboratório, por exemplo, deve ser o responsável caso um medicamento venha contaminado e seja aplicado no paciente. Essas explicações foram dadas no painel de tema O Novo Pensamento Jurisprudencial na Responsabilidade Civil Hospitalar, apresentado por Giovanna Tradi, membro da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde. O hospital ele só vai responder quando ele tiver um vínculo de preposição ou um vínculo empregatício, ou quando esse ato médico danoso for praticado pelo próprio sócio do hospital. Daí a gente diz que existe uma legitimidade para o hospital responder. A falta de compliance, cumprimento de regras e leis por todos os funcionários na saúde privada e na pública, prejudica a proteção jurídica dos médicos e dos pacientes, segundo o palestrante Tertius Rebelo. Já o modelo polêmico, que não se usa mais, a medicina defensiva, sugere que todo paciente tem potencial para processar o médico. Para evitar problemas, o profissional da saúde deveria usar todos os meios ao seu alcance, inclusive pedir exames desnecessários que possam salvaguardá-lo futuramente. O palestrante falou sobre esses dois modelos, explicando as mudanças que ocorreram nos últimos anos. Aqui eu tento trazer um conceito defensivo para que nós façamos a mudança para uma concepção bioética. Por mais egoísta que a gente possa pensar, vou me proteger, vou criar termo de consentimento, vou criar documento, vou fazer tudo isso. Tá? É para se defender, mas na visão bioética, nós estamos protegendo o paciente e, principalmente, nós estamos preenchendo o sistema de informações que vão gerar benefício coletivo. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.